A todos. Vamos iniciar a nossa aula agora, com alegria que nós estamos aqui, para aprendermos mais da palavra de Deus. Nós terminamos recentemente, na última aula, de estudar o livro de Josué. E tivemos, naquela ocasião, vários aprendizados importantes para a nossa vida. Assim, nós podemos, então, entender o valor dos ensinamentos bíblicos. E esses ensinamentos precisam ser incorporados no nosso relacionamento com Deus e com as pessoas em geral que nós lidamos. Então, é importante nós aprendermos e fazermos a aplicação daquilo que nós aprendemos. Agora, nós vamos iniciar o estudo no livro dos Juízes, o livro de Juízes, que, na realidade, é uma continuação histórica do livro de Josué. Vou fazer algumas considerações sobre o livro de Juízes, depois nós vamos entrar no tema. O tema é fidelidade e arrependimento. Nós vamos entender direitinho o que a lição quer dizer com isso. Bem, o livro de Juízes, segundo os estudiosos no assunto, vai mais ou menos desde o ano de 1400 a 1000 anos antes de Cristo. O livro, então, é a continuação do livro de Josué, um livro histórico, conta a história do povo de Israel, desde a morte de Josué até o nascimento de Samuel. O livro de Josué, de Juízes, é considerado uma das principais fontes históricas de Israel, ao lado, logicamente, do livro de Josué. O livro de Juízes não tem um autor definido, não se conseguiu estabelecer quem escreveu o livro de Juízes. No entanto, os estudiosos dividem o livro em 3 partes. Vamos continuar aqui. É desconhecido o autor, divide-se em 3 partes. Primeiro é um prólogo, uma introdução, que é basicamente o que nós vamos estudar hoje. Depois tem a história do juízo, dos vários juízes que estiveram na história de Israel. E depois, no finalzinho, um apêndice que trata da migração da tribo de Dan e guerra civil contra a tribo de Benjamim, já no finalzinho do livro. Não se sabe, como eu falei, quem escreveu o livro. Provavelmente foram feitas cópias de pequenos trechos de vários autores. Não se encontra alusão a algum autor específico. Alguns estudiosos acham que cada juiz escreveu a sua biografia, constituindo assim uma coletânea de livros. Mas isso também é tudo muito questionável. Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele começa a contar a história, o episódio do discurso de Paulo em Antioquia, onde ele, Paulo, faz um apanhado da história de Israel. Paulo estava fazendo uma retrospectiva da história de Israel, desde a fuga do Egito. Lucas relata assim: tudo isso levou cerca de 450 anos, desde a saída do Egito até aquela época de Juízes. Depois disso, Deus, lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Quem eram esses homens? Esses homens eram pessoas escolhidas por Deus. Tá? Eles não eram juízes como nós entendemos hoje em dia. E esse tempo desses homens, desses juízes, durou mais ou menos 200 a 350 anos, dependendo de quem nos dá essa informação. Iniciando depois da morte de Josué e se estendendo até o reinado do rei Saul. Então, eles não eram juízes como nós entendemos a palavra juiz hoje em dia. Estes juízes dos tempos bíblicos, na realidade, eles eram comandantes militares, tá? E eles tinham poderes administrativos absolutos. Também não há menção de que esses homens tinham qualquer função espiritual, diferente, por exemplo, dos profetas, tá? Eles nem incentivavam o povo a voltar-se para Deus, nada disso. O problema deles a função deles era mais de salvação da situação e de cunho administrativo. Os juízes nem mesmo tinham um padrão ético e moral elevado, totalmente de acordo com os princípios bíblicos. A intenção do texto de Juízes não é mostrá-los como modelos espirituais, mas destacar que a libertação do povo foi possível, pois Deus estava com eles, com os juízes. O fato de muitas vezes agirem sem ética
não significa que não tinham tido fé, embora a Bíblia não expresse aprovação por seus atos. A libertação foi possível, porque a tarefa do juiz era libertar o povo mediante a capacitação específica dada por Deus. Eram líderes temporários, sem qualquer tipo de sucessão familiar. O povo não os escolhia, era Deus. Quem os colocava nessa posição era o próprio Deus, de forma sobrenatural. Não tinham poder para legislar, criar ou alterar leis já existentes. Eles apenas cumpriam o que já estava determinado. Os juízes eram uma espécie de representantes de Deus perante o povo. O ofício não foi contínuo, porque houve épocas em que não houve juiz entre o povo de Israel. Eram pessoas com qualidades especiais que Deus levantava em períodos de emergência. Mas o verdadeiro rei de Israel era o próprio Deus, não eram os juízes. Não tinha rei naquela época. Nós temos conhecimento de mais ou menos 14 a 15 juízes, mas provavelmente houve outros. O próprio livro nos esclarece que naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo. Por isso, o Senhor levantou essas pessoas para haver alguma ordem entre o povo e também haver livramento, porque eles se enfrentaram várias guerras, como já foi mencionado. Como cada um, naquela época, fazia o que achava que era certo, as coisas não fluíam. O outro poderia, o que um achava que era correto, o outro poderia achar que estava errado. Grande parte do fracasso de Israel estava justamente nesse fato, em cada um ter o seu próprio conceito de verdade e justiça. Na realidade, o comentarista Bickel faz essa observação a respeito do livro de Juízes. E ele diz o seguinte: este livro é um triste comentário sobre a futilidade de se tentar fazer uma obra permanente para Deus na ausência de uma forte organização central. Sem a liderança apropriada, o resultado é a confusão civil e o caos moral. Precisamos aprender de forma prática com os erros dos outros. O pastor sempre fala isso aí. Israel, naquela época, estava desorganizada como nação e havia necessidade de uma liderança contínua. Assim como a igreja moderna necessita de uma liderança ordenada, com propósitos, para que o rebanho não seja conduzido, para que o rebanho seja conduzido com sabedoria. Se isso não acontecer, sobrevirá a confusão e o desentendimento grave, que podem culminar com a destruição da nossa sociedade e de muitas organizações. Nós podemos dizer que, enquanto o livro de Jó enfatiza a paciência de um homem, o livro de Juízes enfatiza a paciência de Deus para com o povo de Israel. A característica principal deste livro é o relato da desobediência do povo de Deus. Nós vamos ver que eles tinham ciclos, nós vamos falar daqui a pouco, mas era um povo extremamente desobediente. O livro relata, resumidamente, uma sucessão de fatos importantes, fatos históricos, para o nosso aprendizado, demonstrando, mais uma vez, a paciência, a longanimidade, a misericórdia e bondade de Deus para com esse povo rebelde. Então, vamos ver o que acontecia. Acontecia essa sequência de fatos. A primeira da sucessão era uma sequência de desobediências. Quando, então, a ira de Deus se volta contra eles. Interessante é que eles sabiam que não podiam negligenciar com as coisas de Deus, porque dependiam diretamente da misericórdia do Pai todos os dias. Viviam cercados por povos belicosos, povos guerreiros, povos que não tinham condições sozinhos de enfrentar, e só poderiam sobreviver mediante a graça de Deus. Diretamente, isso aí aplicado às suas vidas. A segunda sequência, de fato, é essa aqui. O povo arrependia. Arrependimento do povo e a misericórdia de Deus. Quer dizer, havia uma sucessão de fatos, de muita desobediência, e depois havia um arrependimento, e havia a misericórdia de Deus.
O povo rebelde precisava passar por sofrimentos necessários para o aprendizado deles, para serem corrigidos, mas que seriam, imagine os irmãos, totalmente desnecessários se eles fossem um povo obediente. Deus, então, usava estas coisas para colocar o povo no seu devido caminho. Deus pode, nos nossos dias também acontece, permitir determinados fatos angustiantes em nossa vida para nos trazer ao arrependimento ou nos mostrar o caminho certo para a nossa vida. Isso nos ensina que as ações de Deus não mudam mesmo com o passar do tempo. Deus age assim ainda nos nossos dias. Israel era beneficiado com a graça e misericórdia de Deus e depois se voltava para a idolatria. Veja, Deus tinha que ter paciência mesmo com esse povo. Uma série de desobediências, se arrependiam, vinha a confusão, se arrependiam, Deus era misericordioso e ficava num ciclo. Isso exigia sempre uma nova ação de Deus para juízo, e assim Deus levantava, nesses momentos difíceis, outro libertador, ou seja, outro juiz. A lição parecia que tinha sido absorvida quando Deus atuava, mas logo depois caíam em novas atitudes de desobediência. O próprio livro de Juízes, ainda no início, relata isso. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava, quer dizer, Deus estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos de seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes outro culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Juízes 2, de 18 a 19. Temos visto isso aí, irmão, nos nossos dias também. Eu vou relatar aqui o que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Isso é a ação de Deus parecida aqui nos nossos dias. Nós temos visto alguns testemunhos de como as pessoas que eram reticentes ao Evangelho, lá no Rio Grande do Sul, se converteram após a tragédia de lá, do estado deles. Uma aprovação, sem dúvida, calamitosa, mas talvez necessária. Não sabemos. Só o Senhor poderá nos mostrar. Mas é um exemplo de que as pessoas continuam as mesmas. Em geral, falamos mal dos povos do Antigo Testamento, mas agimos como o povo deles, semelhante a eles. Depois desse vai e vem de desobediência e arrependimento, nós verificamos que até mesmo numa era de profunda apostasia, ainda existiam alguns poucos que se apegavam à fé e à adoração ao Deus verdadeiro. Então, nós vemos esse contínuo. Desobediência, arrependimento, Deus atuava, Deus perdoava, Deus trazia o juiz, mas mesmo nessa confusão toda, sempre havia algumas pessoas que ainda permaneciam fiéis. Estes fatos eram evidenciados porque, mesmo no meio dessa turbilhão de acontecimentos, o tabernáculo foi mantido em Siló. Pelo menos uma das festas anuais era celebrada. O ritual da circuncisão foi observado naqueles dias também. Os sacrifícios eram oferecidos. Os votos com o Senhor foram mantidos. Não cabe a mim ou a nós julgar, mas isso me parece com os dias de hoje, quando vejo muita religiosidade e pouca espiritualidade, ou seja, muita participação em ofícios religiosos sem a devida contrapartida de mudança de vida, ou seja, a verdadeira conversão. A palavra conversão significa uma guinada de 180 graus. Você vai por um lado, vai por um caminho e dá uma volta para o lado oposto. Isso chama-se conversão no sentido espiritual. A conversão, então, implica numa mudança de mente por completo. Significa entender que precisa de Jesus, que o homem, naquele momento, precisa de Jesus para uma mudança de vida espiritual. A fé é o primeiro passo seguido do arrependimento. Isso pode acontecer rapidamente ou mais paulatinamente, mas acontece.
não pode deixar de acontecer no nosso meio. Agora, então, irmãos, entrando realmente na lição, nós vamos estudar 3 pontos sobre a fidelidade e o arrependimento, que, aliás, é o nome da lição. E nós vamos ver como a fidelidade e arrependimento são importantes, foi importante e é importante para obedecer, para que haja obediência. O início do livro narra novamente alguns eventos que já foram narrados no livro de Josué, enfatizando os esforços para a conquista da Terra Prometida. Olha, não foi um empreendimento fácil, mas o que caracterizou isso? Atuação e orientação divina. Entretanto, muitos povos não foram logo conquistados. Ainda restavam alguns grupos a serem dominados, mas ainda permaneciam com certa resistência. Afinal, vamos nos colocar do lado dos povos, de lado dos cananeus, dos fariseus. Afinal de contas, ninguém entrega seu território facilmente. Ali, aqueles povos, eles, os cananeus, fariseus, etc., cultivavam, casavam-se, criavam seus filhos, aravam a terra, etc. Mas Deus, quando ordenou o povo para essa conquista, Deus tinha dado uma ordem para os judeus avançarem. E somente nos dias de Davi, o território inteiro da Terra Prometida foi realmente conquistada. E isso levou alguns séculos. Josué havia morrido e Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobrevieram e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Josué 24, 31, NVI. Nós temos um povo diferente do povo que saiu do Egito, o povo da era de Josué. Nós estudamos isso, inclusive, no acampamento. Uma nova geração com a mentalidade totalmente diferente, com uma característica de obediência, o povo da época de Josué. Porém, neste momento da história, quando Josué já havia morrido, ficou diferente. Deus deu a primeira orientação, dizendo, logo no início do livro de Juízes, que Judá seria primeira tribo a conquistar a terra, em relação ao povo cananeu e ferezeus. O que eles fizeram? Eles fizeram o que era correto. Sem medo, enfrentaram e conquistaram e dominaram estes povos. O texto é claro e fascinante, falando sobre o povo de Judá. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles. E eles mataram 10.000 homens em Bezaque. Juízes 1, 4, NVI. Nesse início da história, parece haver um certo paradoxo. Aparentemente, um povo unido e temente a Deus, confiante nas suas promessas, porém, naquela época, nem todas as tribos obedeceram às ordens do Senhor de forma plena. Cada tribo tinha sua tarefa, cada tribo ia conquistar determinados povos. Deus não colocou a mão sobre eles quando eles desobedeceram e os povos foram conquistados. Não, eles tinham suas missões específicas a cumprir e ordens a obedecer. Judá enfrentou e venceu suas batalhas. A ordem era dominar, expulsar os cidadãos daquelas terras, para que o povo de Judá não se contaminasse com seus deuses e costumes. Também não deveriam se casar com os habitantes dessa terra. Eles começaram bem, consultando ao Senhor sobre tudo o que deveriam fazer. Mas não foi sempre assim. E essa busca não durou muito. Nós observamos, mesmo numa leitura mais rápida, que os problemas de Israel ocorriam diretamente por causa da desobediência a Deus. Vimos que eles preferiram não exterminar seus inimigos. Eles tiveram suas razões. Ilícitas, mas tiveram. Ao contrário, casaram-se entre eles e adoraram os seus deuses falsos, corrompendo-se moralmente e espiritualmente. De certa forma, o que acontecia? Qual era o resultado disso? Fortaleciam seu inimigo, que em algumas situações se rebelavam contra eles, contra os conquistadores. E eles não poderiam, de maneira alguma, se aliar aos inimigos, em nenhum aspecto, muito menos no aspecto religioso e moral.
podemos fazer um paralelo com a nossa vida espiritual. Nós precisamos, irmãos, a todo custo, eliminar os nossos inimigos, espiritualmente falando. Vamos fazer uma análise do que está nos impedindo ou atrapalhando de ter comunhão total com Deus. Depois disso, de avaliarmos, vamos expulsar esses nossos inimigos espirituais de nossas vidas. Não é fácil, mas é necessário. É necessária humildade para reconhecer quem são os nossos cananeus e ferezeus e retirá-los de nossas vidas. Muitos cristãos hoje evidenciam essas experiências em suas vidas, começam bem, ficam entusiasmados com as coisas de Deus, aproximam-se, oram, envolvem-se, encaminham com Deus, mas depois de um certo tempo, dão asas às suas próprias vontades e se desviam do bom caminho. Dessa forma, o que acontece? Dão chances para os inimigos e acabam se rendendo a eles. Ao invés de expulsarem o inimigo, acabam se acomodando e se aliando com ele. Aí o que acontece? A coisa degringola. E a vida espiritual, a comunhão com Deus, com os irmãos, com a família, fica tudo comprometido. A ordem de Deus para eles e para o nosso tempo é a santificação a todo custo. Mas quando eu estava preparando essa lição, me veio uma pergunta à mente. E a pergunta é essa. Por que Deus não exterminou os povos de Canaã e depois entregou aos israelitas? O próprio Deus não fez isso. Isso pode até parecer lógico para nós hoje em dia, mas não é pedagógico. Deus é um bom professor e sabe como usar a sua didática divina. Vejam bem, ele fez uma aliança com o povo judeu, israelita. Eles já tinham convicção que as promessas de Deus se cumprem. Deus, tinha uma estratégia específica com essa atitude para com o povo. As coisas de Deus não vêm para nós de mão beijada. Isso é verdade. Elas são condicionadas para nos provar. Deus pode usar as nossas fraquezas para nos mostrar as nossas falhas e, dessa forma, nos ensinar o caminho certo. Também usa tudo isso para mostrar o seu poder. Por vezes, Israel esteve muito próximo de sucumbir, mas na hora exata Deus interveio e livrou o povo. Nós estamos cansados de estudar essas coisas. Estas coisas acontecem conosco ainda hoje. Vamos lembrar, meus irmãos, que nós temos um inimigo feroz diante de nós. Mas Deus é mais poderoso e está ao nosso lado. Muitas vezes, parece que nós não aceitamos ou buscamos os seus princípios. E queremos que tudo seja do nosso modo, sem estar em comunhão com Deus. Vamos, então, aprender mais esta lição. Voltando um pouco para o livro de Josué, vemos as palavras de Deus. Se violarem a aliança que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, e passarem a cultuar outros deuses, e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e vocês logo desaparecerão da boa terra que eles lhe deu. Juízes 23:16, NVI. Concluindo esse ponto, que é sobre obediência, fidelidade e arrependimento para obedecer, concluindo esse ponto, vemos que o nosso comportamento é muito volúvel, instável. Agimos ao sabor do vento, mas Deus se alegra e nos abençoa mesmo nas nossas fraquezas, quando nos arrependemos e nos voltamos para os ensinamentos seguros e a vontade perfeita e maravilhosa do Senhor. O segundo ponto é esse: fidelidade e arrependimento para romper esses ciclos que nós já até mencionamos, vamos falar de novo. Esses ciclos nocivos. A nossa vida pessoal geralmente ocorre durante anos, em ciclos ou etapas. Crescemos, nos desenvolvemos, estudamos e nos preparamos para uma vida profissional, casamos-nos, temos filhos, perdemos entes queridos, adoecemos e morremos. É uma etapa da maioria das pessoas. São etapas normais de nossas vidas. Quando essas etapas são vencidas com o Senhor, podemos ser felizes
felizes, porque o Senhor nos acompanhou, nos orientou e seguimos os seus ensinamentos. Mas, em algumas situações, passamos por uma espécie de roda gigante, onde os acontecimentos se repetem. Pode ser que, quando esses ciclos se repetem e nos causam efeitos danosos, aqueles ciclos que eu mencionei lá, especialmente no nosso caminhar com o Senhor, precisamos fazer uma revisão do que está acontecendo. Precisamos fazer uma meditação da nossa vida. Vemos isso ao nosso redor, com amigos e irmãos queridos, que muitas vezes se rendem às ofertas do mundo. Quando eu estava na Força Aérea, logo no iniciozinho, fomos obrigados a fazer um treinamento, eu já contei isso aí para os irmãos, de sobrevivência na selva. Era uma semana na selva. Tivemos alguns ensinamentos na mata, perto do Rio de Janeiro, mas depois fomos levados para o Xingu, na selva entre o Mato Grosso e a Amazônia. E nós fomos largados na beira do rio Xingu, em grupos de 5. Estávamos à própria sorte, durante uma semana. Tínhamos que sobreviver uma semana na selva, como se tivéssemos tido um acidente aéreo e caído na mata. Era um treinamento. Foi uma experiência inesquecível. Irmãos, a primeira noite ninguém dormiu de medo, mas nós tínhamos aprendido a fazer a cabana, a fazer tudo direitinho, mas foi medo, porque ali tinha onça também e tinha índio. Bom, foi uma experiência inesquecível, realmente. Uma experiência duríssima nos primeiros dias. Depois a gente vai se acostumando e vai ficando quase que normal. Mas o que eu quero trazer para a nossa meditação, uma coisa que nós aprendemos lá, que eu quero trazer para a nossa vida. Sabe o que nós aprendemos? E foi muito importante? Foi fazer fogueira. A fogueira nós fazíamos para quê? Para nos aquecer e afastar os animais ferozes. Tá? Aí, vocês estão vendo a disposição que a lenha está? Isso foi muito interessante. Eu consegui essa figurinha exatamente como nós aprendemos lá. A disposição da lenha é importante para manter o fogo aceso e, assim, controlar o volume de aquecimento e luz que queremos de acordo com a nossa necessidade. O que a gente faz? Colocamos uma lenha fácil de queimar no centro e depois algumas toras de maneira em perpendicular com o centro do fogo. Quando queremos mais fogo, simplesmente aproximamos as toras do centro. Se queremos só manter um fogo brando e mais apagado, afastamos as toras do centro. Trazendo isso para o nosso cotidiano com Deus, a realidade é a mesma. Se quisermos estar juntos, coesos, aquecidos, temos que estar mais próximos um do outro e do centro, que é Deus. O nosso pastor tem enfatizado isso em suas mensagens de orientação. Por isso é importante a comunhão com a presença física de cada um indo à igreja, comparecendo aos cultos, presencialmente. Quando nos permanecemos próximos, nos aquecemos e nos fortalecemos. Foi o que aconteceu com o povo de Deus, muito bem exemplificado no livro de Juízes. Quando eles estavam juntos e próximos a Deus, próximos ao centro, eles estavam aquecidos e amparados. Quando eles se afastavam, o fogo da sua fé, da sua fidelidade, desaparecia. E eles eram atormentados, ficavam gelados. No início do capítulo 2 do livro de Juízes, vemos a descrição de um anjo. Apareceu um anjo avisando ao povo. Aliás, Deus não nos deixa sem avisos. Na sua infinita misericórdia, ele avisa e nos alerta do que pode acontecer conosco se formos infiéis. Então, nós não temos desculpa, porque nós somos avisados sempre. Diz o Senhor: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês, os inimigos. Eles serão seus adversários, e os deuses deles será uma armadilha para vocês. Juízes 2, de 1 a 3. Estas palavras do anjo, que esse anjo pode ser a própria encarnação de Deus, ou uma figura, talvez até o próprio Jesus, são
uma amarga queixa de Deus contra Israel, uma vez que não cumpriram o pacto com ele. As consequências são inevitáveis, porque Deus avisou, Deus orientou. Deus, então, os deixaria à própria sorte. Não iria intervir para os livrar dos inimigos. Acho que na nossa vida vemos essas coisas acontecerem com pessoas próximas ou até conosco. Precisamos ter a humildade de aprendermos com essas situações. Mas o povo ficou perplexo com seus atos e chorou. Quer dizer, quando Deus falou que ia se afastar, eles ficaram perplexos e choraram. Será que caíram em si no sentido de um arrependimento genuíno? Diz o texto assim: quando o anjo acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E ao lugar chamaram Boquim. Eu botei entre parênteses pranteadores, que a palavra Boquim significa pranteadores, aqueles que choram. Ali ofereceram sacrifício ao Senhor. Vocês veem que eles estavam sempre precisando de correção. A geração de Josué morreu e surgiu então uma nova geração, como eu já falei, que não conhecia o Senhor e o que ele tinha feito por Israel. Imaginamos que todas essas coisas aconteceram em um período de vários anos. Isso não foi de um ano ou dois, foram vários anos. Voltando à questão dos ciclos de nossas vidas, o trecho do livro de Juízes 2, de 1 a 19, nos mostra a razão das catástrofes que ocorreram com o povo e as soluções encontradas, formando um ciclo vicioso. Eu já dei alguma palhinha, agora vamos ver como é que era. Primeiro, havia a apostasia. Israel adorava outros deuses, se afastava de Deus, se esquecia do Senhor e havia muitos problemas. O que acontecia? Vinha o castigo. E o Senhor os entregava nas mãos dos adversários. Aí o que acontecia? Vinha o arrependimento. Na dificuldade e angústia, Israel, então, se lembrava de Deus e clamava a ele. Aí o que Deus fazia? Como sempre, longânimo, havia libertação. O Senhor levantava um libertador nessa hora, que eram os juízes. E enquanto este governava, o povo permanecia fiel. Saindo o libertador, quando ele morria, o povo retornava à apostasia, então começava o ciclo de novo. Sempre que o Senhor, aí é texto da Bíblia, sempre que o Senhor lhes levantava o juiz, ele estava com o juiz, ele, Deus, estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas, quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que o caminho dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Juízes 1, 19. Irmãos, esse povo era realmente, como nós falamos, de dura cerviz. Quer dizer, pescoço duro, pescoço enrijecido, difícil de se transformar, difícil de se manter firme junto com o Senhor. Era sempre necessário o castigo, a repreensão de Deus. Eles não adoravam espontaneamente, sem a necessidade de provações, de pressões, de momentos de dificuldade. Como poderíamos dizer hoje em dia? Eles só vinham para o Senhor pela dor. Quem tem filhos sabe como isso acontece. Algumas vezes só obedecem com o castigo. Nós, seres humanos, não somos diferentes. Temos que crescer espiritualmente para não precisarmos desses puxões de orelhas do Senhor. Então, observamos um ciclo na história do povo dessa época. Em alguns casos, ao ciclo do povo: pecado, sofrimento, súplica, salvação. Em alguns casos, o livro de Juízes, para frente, mostra como esse ciclo se perpetuou por vários anos. Pelo menos em 6 ocasiões ficou muito claro.
Nos capítulos seguintes do livro de Juízes, nós vamos verificar como esse ciclo se repete. Os principais juízes foram Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jetfé, Ibzan, Elon, Abidão e Sansão. No livro de Juízes, nós vamos ver a história desses juízes. Provavelmente houve outros também. Sempre havia um opressor. O povo clamava, Deus mandava o juiz, havia paz. O povo voltava a sair dos caminhos do Senhor. Assim, os acontecimentos se repetiam. Eu fico impressionado com a paciência de Deus. Os juízes apareciam por determinação de Deus. Eles não eram pessoas perfeitas, eram líderes temporários, levantados por Deus para libertar seu povo. Podemos agora tirar, pelo menos, 2 lições importantes para a nossa vida prática com Deus. 2 lições importantes para a nossa vida prática com Deus. Primeira é essa: ficarmos atentos aos ciclos nocivos a que podemos estar sujeitos. Infelizmente, estas coisas podem acontecer mesmo dentro das igrejas e das nossas vidas em particular. Em determinadas ocasiões, estamos muito espirituais. Sentimos a mão de Deus atuando diretamente no nosso viver, ficamos contentes e podemos nos esquecer do que Deus representa para nós e negligenciarmos de nossas obrigações como crente. A segunda lição é essa. Esses juízes da história e os ciclos ilustram a graça e a misericórdia do Senhor para com o seu povo. Quer dizer, mesmo esse povo tendo todo esse ciclo de rebeldia, desobediência, arrependimento, castigo, arrependimento, aí Deus acalmava tudo, eles se arrependiam, voltavam a ter paz, trazia juízo. Depois o juiz morria, eles voltavam a se rebelar contra Deus. Quero enfatizar a volatilidade da espiritualidade desse povo, que mudava de atitude em relação a Deus com muita facilidade. Logo que eram abençoados, se casavam com as estrangeiras e davam suas filhas em casamentos para os povos vizinhos, quebrando radicalmente o relacionamento com seu Deus. Essas 2 lições que eu coloquei aqui, meus irmãos, precisam ficar gravadas em nossa mente e corações para que não caímos também nesse ciclo vicioso. O que nos conforta é a misericórdia de Deus para com esse povo indeciso e muitas vezes promíscuo, que mesmo presenciando a ação direta de Deus em suas vidas, insistiu em se desviar dos retos caminhos do Senhor. Tomemos para nós essas lições. Continuemos consultando a Deus em cada decisão que precisemos tomar, para estarmos sempre dentro da sua vontade. Eu lembro que a minha filha, há anos atrás, falou para mim que ela procurava a Deus até em decisões pequenas, aparentemente banais, mas ela queria sentir dentro dela a convicção de que ela estava fazendo a vontade de Deus, do Senhor, e não estava se afastando dela. O terceiro ponto da nossa lição é a fidelidade e arrependimento nos tempos de provação. Os 3 primeiros versículos do capítulo 3 do livro de Juízes nos informam que Deus deixou 5 nações nativas dali, em Canaã, para serem usadas como instrumento para provar o povo de Deus. O convívio com aqueles povos induziram os israelitas a aderirem os seus costumes e práticas sem resistência. Quer dizer, eles aderiram, saíam facilmente da vontade do Senhor. Logo passavam a adorar falsos deuses, casaram, como já estou repetindo, e se deram em casamento, misturando-se com esses povos. Impressionante como Israel, tendo provado das grandes bênçãos e milagres de Deus, o povo se inclinou facilmente à idolatria, misturando-se com outros povos e adotando suas religiões e suas práticas. Adoraram outros deuses e se casaram com as filhas dos cananeus e deram suas próprias filhas em casamento. Mas Deus, que sabe de tudo e usa tudo para os seus propósitos, usou também aqueles povos que estavam ali, de certa forma até perturbando a eles, para algumas coisas. Primeira coisa, usou aqueles povos para um treinamento militar para os israelitas.
Lembremos que os israelitas eram povos do campo, era povo do campo, lavradores e pastores de ovelhas. Mas agora eles precisavam aprender a guerrear. Deus usou esses povos para também disciplinar o seu povo. Deus é um excelente professor. E como excelente professor, tem a sua pedagogia para cumprir os seus propósitos. Esse binômio, fidelidade e arrependimento, torna possível nossas vitórias no campo espiritual. Isso nos traz felicidade e comunhão com Deus. Precisamos nos exercitar no processo de fidelidade para com Deus e, ao mesmo tempo, estarmos sempre em atitude de arrependimento dos nossos pecados. Somos imperfeitos e erramos continuamente. É imperativo que permanecemos em atitude de observação contínua em todos os nossos atos para que não caiamos em tentação. O mundo nos oferece o que pode parecer lindo e maravilhoso, mas nos levaria ao desastre se não estivermos atentos. O dicionário define provações dessa maneira: dificuldade, situação aflitiva ou sofrimento muito grande, que põe à prova a força moral, a fé religiosa, as convicções, etc., de um indivíduo. Estes períodos de dificuldade e sofrimentos podem ser encarados como uma grande oportunidade de crescimento espiritual, fortalecimento da comunhão com Deus, reflexão séria quanto à nossa espiritualidade e compromisso com o Senhor. As provações são momentos preciosos, irmãos. Momentos preciosos de compromisso, de renovarmos nossos propósitos em relação ao reino de Deus. Vemos que os israelitas eram resistentes e duros em seus corações e sofreram por suas escolhas. Mesmo assim, Deus não se esqueceu deles, como também não se esquece da gente. Tenhamos cuidado para não nos acharmos fortes demais e tenhamos a pretensão de não sentirmos a necessidade da ajuda de Deus para o socorro em cada situação. O salmista, e achei interessante, eu procurei isso aí, o salmista, de forma maravilhosa, reconhece a mão de Deus para as vitórias dos israelitas na conquista da terra prometida. Ele descreve assim: não foi pela espada que eles, os israelitas, conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Tu és o meu rei e o meu Deus. És tu que decretas vitórias para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários. Pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio no meu arco, nem pode a minha espada conceder-me a vitória, mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Salmo 44, de 3 a 7. Agora, finalizamos, irmãos, eu quero deixar algumas questões para pensarmos seriamente. Na realidade, são 3 questões. Primeira questão, já para a conclusão. Será que temos a mesma intensidade de amor e dedicação na nossa vida cristã, como no começo, quando vivíamos o primeiro amor? Se a resposta for negativa, vamos nos encher novamente deste amor e fazer resplandecer a luz de Cristo em nossas experiências diárias. Todo mundo, quando se converte, tem o chamado primeiro amor. Aquela empolgação, aquela vivacidade. Não podemos deixar isso apagar de nossas vidas. Eu já me converti há 46 anos, há mais de 46 anos. E eu tenho me esforçado para não deixar aquele primeiro amor esvaecer. Vamos lutar com isso, irmãos, para termos uma igreja amorosa, uma igreja maravilhosa. O pastor tem lutado para que isso aconteça. Vamos lutar individualmente, cada um de nós. Essa é a primeira questão para pensarmos seriamente. A segunda questão: será que temos vivenciado algum ciclo nocivo em nossa trajetória de vida cristã, que está nos afastando da comunhão com a Igreja do Senhor
e com os irmãos? Se isso for verdade, se sim for a resposta, precisamos urgentemente rever nossas atitudes e, se for necessário, mudarmos drasticamente a direção de nossas ações. É comum acontecer esse ciclo, irmãos, esse ciclo vicioso que eu já mencionei ali. Se isso está acontecendo na nossa vida, precisamos urgentemente fazer uma avaliação e rever nossas atitudes. E a terceira questão: será que na nossa vida temos negociado de alguma forma com os inimigos de nossas almas, que estão à espreita para nos devorar? Será que nós temos negligenciado dos nossos propósitos com o Senhor e negociamos, às vezes, inconscientemente com o inimigo, com os fariseus, com os cananeus de nossas vidas? São muitas coisas para refletirmos, mas a vida cristã é um aprendizado diário e revisão constante de nossas convicções e atitudes. Obrigado, irmãos. É isso que eu tinha para falar. Volto à palavra ao irmão Fernando.